Olá, muito bom dia a todos. Esse domingo de Páscoa, essa celebração importante. A espiritualidade nos convida a reflexões de que as datas importantes, essas datas religiosas, reafirmam os nossos compromissos aqui na Terra. Nos fazem reviver, relembrar aquilo de mais importante que nós estamos trabalhando. O esforço pessoal, o renascimento no Cristo, o chamado que ele nos trouxe sobre a sua humildade, a não violência, né? O povo hebreu, um povo que vinha de muitas histórias sobre violência, sobre sofrimento, e vem Jesus dizendo que o sofrimento, mesmo assim no Calvário, era esse movimento de transformação da ignorância para a consciência, para a luz. Então, vamos juntos elevar o nosso pensamento em oração, com a prece ensinada pelo Mestre, vibrando nesse dia tão importante e logo após algumas pequenas reflexões sobre esse dia. Seja feita a tua vontade, Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Feito assim, o alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Se nós pensarmos na palavra em hebraico, para a nossa tradução, no nosso português, Páscoa quer dizer passagem. Então a Páscoa é um símbolo de passagem. Como falamos há pouco, né? É uma transição da ignorância para o estado de consciência. Mas que ignorância é essa? Se vemos tantas pessoas aparentemente tão sábias, tão inteligentes, tão astutas, até mesmo usando a sua inteligência para crimes, então que ignorância é essa que o Cristo veio nos trazer, o esforço próprio, passando na pele? Essa ignorância é o ignorar o amor divino, é o ignorar a grande fraternidade,
é o ignorar de olhar o próximo, esquecendo, superando o nosso egoísmo pessoal, nosso egoísmo de raça, nosso egoísmo de religião, de fé, e entendermos a humanidade como uma grande família. Então, esse trabalho proposto, né, de refletirmos durante o dia de Páscoa, que a espiritualidade nos chama, é pensar também na continuidade da vida. Antes, nos livros sagrados, a palavra era reencarnação. Depois de alguns concílios, foi se transformando reencarnação em ressurreição. A ideia de que voltaríamos a habitar no mesmo corpo. Então vamos tentar lembrar que a espiritualidade, através da doutrina espírita, nos ajuda a entender essa passagem como voltar pelo corpo perispiritual, em torno, perispírito, em torno do espírito, esse corpo semimaterial, que ele não é quebrável, né? Ele não é decomposto, ele vai sofrendo com a ação do tempo e da evolução, transferências sutis, onde ele vai perdendo densidade, ele vai perdendo matéria e ficando cada vez mais diáfano. Mas é um corpo indestrutível. E esses processos de reencarnação, cada vez que nós voltamos, nós entendemos a nossa paixão. Jesus teve a sua paixão, né? A paixão do Cristo, onde ele vai ao Calvário, é sentenciado à morte através da crucificação ao lado dos ladrões, né? E ali ele exemplifica a passagem pelo sofrimento para entender algo maior, o significado maior por trás da dor, e não a dor em si. Então a dor é um processo de libertação. Quantas e quantas vezes nós estamos presos a dores morais, a dores emocionais, que limitam e nos prendem a essa ignorância, quer dizer, a essa dificuldade de fazer a transição para essa vida maior, que começa aqui, no nosso pensamento. Os grandes pensamentos, os pensadores da espiritualidade falam que o maior desafio do mundo é o desafio dentro da nossa cabeça, quer dizer, das nossas concepções. Então, esse momento de Páscoa é um renascimento. E dentro do pensamento da Páscoa, né, os hebreus também pensavam que o mundo foi criado pela água, que a água seria a matéria-prima a matéria-prima de todos os corpos que conhecemos, né? Intuitivamente tem uma certa verdade. A água é um elemento espiritual que vem dos planos etéreos, encontra suas nascentes na terra e dão vida ao nosso plano. Então a água tem um simbolismo de renovação muito grande. E aí então Jesus convida, né, falando sobre vida, sobre reencarnação, vida, morte e vida, a reflexão de que o nosso espírito precisará voltar várias vezes e ele precisará do batismo. O batismo é o rito de recomeço. Só que nós não temos só o batismo lá nos primeiros anos ou os primeiros meses de vida. Nós temos os batismos toda vez que esse sofrimento, uma Páscoa pessoal, um sacrifício pessoal bater em nossas portas e pedir, através dessa dor, desse esforço de entender, de sair da ignorância para a consciência, de que sim, é importante perdoar. Mas não é importante perdoar porque eu quero ficar bem vista na sociedade. É importante perdoar porque esse sentimento me deprime, me adoece, me embrutece. Que sim, é importante superar o meu egoísmo, entendendo que é só a fraternidade que vai trazer paz à terra. Então, quando eu supero o meu egoísmo, pensando também no outro, compartilhando o que eu tenho, desde o que eu tenho financeiramente, materialmente, até intelectualmente ou sentimento, eu estou movimentando isso e estou saindo da ignorância para a consciência maior. Então a Páscoa é esse lembrete que sim, a dor está junto num processo de sublimação. Muitas vezes a dor estará ao nosso lado, mas não é a dor que nós temos que lembrar, é o que ela nos renova, nos transforma, o que ela nos convida à mudança. Então que esse homem novo, esse ser humano renovado, transformado, chegue na casa de cada um de nós. Essa casa mental que precisa se desapegar de conceitos, precisa se desapegar de mágoas e de valores mesquinhos, de aparências,
esteja com a gente nesse chamado espiritual, que esse dia nós estamos recebendo tantas energias maravilhosas dos espíritos superiores, protetores, na égide de Jesus. Né? Que esse mestre querido e amado esteja sempre por todos nós. Um grande abraço a todos, um lindo domingo de Páscoa e de grandes reflexões que abram o nosso caminho, o nosso coração a novas possibilidades. Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada.